Você já parou pra perceber que o temperamento ele não vem só no dia a dia ali do casal, mas ele vem também quando o assunto é espiritualidade? Porque entender isso vai trazer leveza. O assunto espiritualidade, a ideia é trazer leveza. Mas como que isso vira peso? É quando vem acompanhado de julgamento, de comparação, de imposição, de descaso, esquecer, enfim. Acontece bastante, vi bastante isso também na mentoria. Já passei também por isso. Nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre esses pontos e como ele pode estar tirando a leveza nos dias a dias. Eu não tô nem falando de pessoas de religião diferente não, tá? Da mesma religião. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal. E vamos pro vídeo. É irônico, né? Porque a gente fala de espiritualidade, a gente conta, poxa, sei lá, se a gente tem alguma coisa pra resolver, pra discutir ali, pra acertar na comunicação em casa e tal, a gente conta com o espiritual também pra ajudar, Deus ajuda e tal. Só que aí, quando o problema é justamente em cima desse tópico. E aí eu tava observando alguns padrões, né? E você vê que não é a falta de fé em si, na maioria das vezes, é questão de time. Porque assim, cada um vai ter seu time na caminhada de fé ali. Mas não só o time em si, mas é uma questão também de que a outra pessoa, ou outro, né, tem uma forma de pensar, tem a sua crença, seu jeito, enfim, enxerga as coisas de uma maneira, né, diferente da outra pessoa. O temperamento ele faz isso, porque são temperamentos diferentes, e a pessoa vai ter perspectiva diferente. Sem contar que a criação também conta bastante. Eu vou dar uns exemplos aqui dos temperamentos, de como que eu vi, observei, coletei, né, essas características vindo à tona quando o assunto é espiritualidade. Olha só, colérico. Ele gosta, ele tem a intensidade dele, né? Então ele, sei lá, ele vai traçar o objetivo ali e tal. Vamos fazer um jejum, vamos uma oração, vamos estar presente ali para fazer tal coisa. E aí, só que isso não vem com uma coisa de tipo, pô, pensei da gente fazer isso aqui. Pô, vai ser bacana se a gente fizer dessa forma. Então, se a gente fazer esse jejum nessa semana. Ah, tá tendo, sei lá, o culto tal, enfim. Pô, tá tendo essa proposta aqui, pô, seria bacana. Não vem dessa forma. Vem da seguinte maneira, pô, tá rolando isso aqui. Decidi pra gente fazer esse negócio aqui, pô, vai dar bom, hein? Vai dar bom se a gente fizer, pô, tenho certeza que vai aumentar nosso nível de fé e pá, não sei o que. Nós vamos fazer. E aí começa a vir a imposição. Aí a pessoa, não, mas essa semana. Não, mas como assim a gente não vai fazer? Pô, pelo amor de Deus, que crente que é tu? Aí começa, né? Que cristão que é tu? Não vai orar? Não vai. Ó, o negócio não veio bacana. Não veio leve. Colérico, o negócio não veio leve. Você tá indo com uma intensidade, você nem sabe, você nem perguntou se a pessoa quer estar nessa intensidade que você tá. Então, é questão aqui não de certo ou errado, mas é questão que tá virando imposição. Então, eu já vi também. Tipo, não, nós vamos, nós vamos. E tipo, o outro, mas calma aí. Calma, eu não tô nessa vibe, eu tava programando fazer outra coisa. Então, quando vira imposição, ninguém gosta de imposição, isso afasta. O sanguíneo, por exemplo, ele é disperso. O sanguíneo causa no outro essa coisa de inconstância. E aí, assim, quando a gente tá. A gente vai falar de oração, gente. Oração é constância, né? Leitura da palavra é constância. Se você vê todo o exemplo que Jesus deu de atitudes, não estou falando de mandamentos que ele deu, estou falando de atitudes que ele teve. É aquela atitude de se retirar para orar sozinho ao Pai. Ele não deu esse mandamento, se retirem para orar ao Pai, não sei o que, mesmo em meio a tantas coisas que vocês estão fazendo. Ele não deu esse mandamento assim. Ele ensinou a orar, mas ele não falou. Muitas coisas que você vê na atitude de Jesus é porque ele estava ensinando os discípulos por constância. Ou seja, moldando eles através do hábito. Para que eles andando 3 anos juntos ali com ele fossem treinados nesses hábitos em si, não só nos mandamentos. Então tem muito isso. O sanguíneo ele peca nessa área diretamente, né? Não estou falando de pecar de pecado, tá, gente? Modo de falar. Ele erra nessa questão da constância. E isso sobrecarrega o outro, essa inconstância. Sem contar a coisa de esquecer também. Pô, caraca, eu tinha marcado de fazer isso aqui. Pô, eu tinha marcado de orar. Enfim. Caramba, era esse dia o culto. Ih, meu Deus, eu fiquei nesse evento aqui e tal. Então, é complicado. Isso desanima o outro também. Então, o que acontece? Com o tempo, é sempre com o tempo, né? O tempo é aquela coisa que enche a mala do carro até a suspensão estourar, entendeu? Então, com o tempo, essas coisas vão cansando. Aí você vê, poxa,
não é questão em si da falta de fé e tal, enfim. Né? Você vê que um vem com imposição, às vezes vem com muita intensidade, com uma opinião já formada. O outro, agora o sanguíneo, ele já está se esquecendo, tem problema com a constância, e isso também sobrecarrega o outro, né? Porque, pô, caraca, tá indo juntos, a gente ficou de fazer tal coisa juntos e eu tô indo sozinho. O melancólico, por exemplo, ele é profundo, tá? Lida com profundidade, não intensidade como o colérico que eu falei, mas profundidade. Ele vai lá nos detalhes e se envolve tal com as coisas que ele tá lendo, fazendo, jejum, seja o que for. É bom, eu acho isso. Eu admiro muito isso também no melancólico e tal. Só que aí, daqui a pouquinho, o problema é quando ele começa a olhar pro outro, pro cônjuge, tipo assim, calma aí, não tá na mesma vibe que eu. E realmente, não tá na mesma vibe. Cada um vai ter sua vibe, seu time, sua caminhada ali. Então, existe o básico, né, gente? Tipo, cada um vai ter seu jeito ali de lidar. Mas qual é o básico? Poxa, é leitura da palavra, é oração, você ter ali o seu devocional, sabe? É ler todos os dias, porque para quem prioriza a espiritualidade, é espiritualidade, família, trabalho, mas espiritualidade na frente. Então, às vezes não dá pra fazer aquele devocional, aquela leitura extensa e tal, por conta da rotina e tal, mas, sabe? Mas aí o melancólico tá olhando já a comparação, pô, não tá na mesma vibe. E o outro tá, pelo amor de Deus, cara, ora aí acabou. Já fez, pelo amor, não inventa mais coisa não, cara. Então, assim, tá numa vibe diferente. Esse olhar vira um pouco de cobrança, de comparação. O fleumático também é um camarada que você olha e fala, não, esse aí leu Provérbios, que esse cara aí tem a sabedoria, tem a calma. Esse cara é calmo. E de fato, o fleumático, ele é calmo, eu admiro também isso no fleumático. Só que ele passa uma ideia de que ele não tá muito interessado, que é justamente quando ele fica muito na zona de conforto dele, para fazer as mesmices. Ele faz só as mesmas coisas, poderia se doar mais, se dedicar mais, enfim, e ele fica ali. E para outra pessoa, fica um pouco de peso. Mas às vezes também, essa coisa de que parece que ele não tá interessado, mas é porque o fleumático não é de ficar se demonstrando, fica fazendo festas e festas, sabe? Ele é o tipo de cara que ele é mais contido, mais reservado. Então, às vezes, ele tá fazendo dele ali e a pessoa tá achando que ele, enfim, não tá fazendo o que deveria ser feito ou não tá ligando, né? Parece que a pessoa fica tipo, pô, cara, não quer nada com a vida, não. Não quer nada com Deus, não. Não é possível. Ah, não é possível. Ele vai querer já já que eu vou tacar uma pedra na cabeça dele. Então, cara, são jeitos diferentes e, cara, quem tem filho vai entender que você não tem filho preferido. Você tem filho que é mais chegado, né? Que ele acaba ficando mais com o pai, tendo mais a atenção do pai. Né? Por exemplo, você tem um filho maior, adolescente, você tem um filho menor, né, de 6 7 anos, você vai ver, o de 6 7 anos vai te implorar pra ficar brincando, vai pedir mais a tua atenção. O adolescente, ele já tá em outra vibe. Então acontece que tem os que ficam mais próximos ali no dia a dia. Mas com Deus é a mesma coisa, assim. A gente precisa estar atento nisso, de estar próximo e tal. Claro, né? Isso faz parte, é a nossa base ali, né? Mas Deus também tem seu jeito de lidar com cada um, entende o jeito de cada um. O importante é a questão de priorizar. Eu não estou colocando aqui regra, nem falar do que é certo, o que é errado com relação à parte de Deus, né? O importante é sempre que eu falo, até também aqui, durante a mentoria, né? Deus tá em primeiro lugar? Isso aí é cada um. Quem sou eu para chegar e falar se Deus está. Cada um tem que se perguntar no seu coração isso, né? Mas a questão também é diferenciar que cada um vai ter seu jeito ali, seu jeito de lidar ali, né? E claro que dentro desse seu jeito de lidar, há a possibilidade também de sobrecarregar o outro, né? De atrapalhar o outro ali, ou seja, é onde você entende o lado e aonde também você melhora. Você entende o lado do outro e você também melhora o seu e vice-versa. O outro também entende o seu lado, seu temperamento, seu jeito e tal, mas também melhora para si, porque é um melhorando para outro e ambos para Deus. A frase ficou bacana. Olha, como sempre eu faço, né? A dica, né? Cara, o segredo com. Eu vou ser um pouco ousado, porque eu não sou pastor. Eu sempre estudo a palavra e tal, corro atrás, vou melhorando, a gente vai, né? É uma escada, a gente vai caminhando na fé e tal. Mas, cara, se eu fosse resumir os ensinamentos bíblicos, assim, de uma forma que dê certo e tal, não é a intensidade em si, mas na forma como você pega aquelas coisas, pratica até que vira hábito e constância. Porque a nossa maior dificuldade está aí. Se a gente
mantiveram uma constância até que ela vire hábito, ou seja, se consolide de forma bem firme, né? É difícil. Jesus deixou os seus discípulos ali, caminhou 3 anos, ensinou com exemplo, com palavras, com tudo. E mesmo ele subindo, os caras deram continuidade. Foi muito forte o legado que ele deixou através do seu próprio comportamento. Ou seja, ele construiu um hábito ali com eles. Isso é muito forte. É muito difícil você quebrar algo quando você já... Esse algo, essa atitude, essa rotina, seja o que for, já se consolidou e virou um hábito. Então, é criar um hábito que esteja dentro da realidade de vocês ali. Um hábito de leitura, enfim, acertar os detalhes. Conversar, não, pô, pensa assim, ó, tava pensando dessa maneira, sei o quê, entende? Pô, não, eu tava pensando dessa maneira aqui, por que a gente pode fazer aqui? Então, criar esse hábito ali também dentro de casa é importante, porque às vezes a gente tá na nossa caminhada individual, a salvação é individual, só que e os dois não pararam ambos para Deus juntos? Tem ali uma rotina também, porque é difícil, a rotina é avassaladora. Não tô aqui pra apontar nem nada, não, gente. A galera, o mundo hoje já tá batendo o suficiente, sabe? A ideia é a gente refletir um pouco, trazer leveza e alívio pro nosso dia a dia, entende? Porque pode ter certeza, se você ficar apontando, reclamando, não vai dar de nada. O outro também tem pra reclamar de você e você sabe que ele tem pra reclamar de você. O nosso cônjuge é o nosso maior treinador. Só que a gente precisa entender que a gente é o treinador dele, que a gente consegue apontar as falhas, mas também que ele tem o nosso. Então, cara, é sobre isso a caminhada. E se você gostaria, então, de descobrir o teu temperamento ali, como que ele tá auto-sabotando na relação, voltado pra relação, não tô falando só seu temperamento em si, tem questionários de temperamento. Eu tô falando de um questionário onde você entende qual é a sua autossabotagem na comunicação do casal ali. Eu montei um quiz, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Você clica ali, são só 9 perguntas, eu deixei bem estratégico, que é para mapear legal ali, e você vai ter o resultado. No final, vai ter uma dica também para você, uma dica e um PDF voltado para o seu resultado. Não deixa de curtir aqui o vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui o que você achou, se você já se identificou numa dessas situações aqui, se já teve episódios parecidos ou episódios ou cenas que eu dei exemplos aqui, talvez você se identificou, mas com uma forma diferente. Deixa aqui no comentário que eu sempre gosto de participar aqui e ler o comentário de vocês. E até o próximo vídeo.